Começa agora mais um programa Antônio Roberto e você. Tudo bem, Antônio Roberto? Tudo bem, Eric, com você? Tudo ótimo. E para você de casa, o meu abraço. Antônio Roberto, quem sugere, quem pede o tema do programa de hoje é um telespectador. Ele quer que você fale sobre as tomadas de decisão na nossa vida. Que critérios que a gente deve ter quando temos que tomar uma decisão? E ele diz que precisa tomar uma decisão, uma coisa que ele está achando que ele nunca vai conseguir, que é a separação do casamento. Bom, a primeira coisa é fundamental para toda tomar decisão, saber o que nos impede de tomar decisão. Tem pessoas realmente muito indecisas e fica aquela dificuldade e tal. O que está atrás do medo de decidir é o medo de errar. É o medo de errar. Toda pessoa que tem muito medo de errar, ela tem muita dificuldade de decidir. Quer dizer, porque toda vez que você toma uma decisão, há uma grande possibilidade de você acertar ou de você errar. E só o resultado, as consequências da decisão, é que vão dizer se foi acertado ou não. Isso em todos os níveis. Quantas decisões os americanos, os Estados Unidos tomaram que foram erradas? Quantas que o Brasil tomou e foram erradas? Quantas foram certas? Quantas pessoas? Quantas famílias? Ou seja, é inerente à decisão a possibilidade do acerto e do erro. Toda pessoa que tem medo de errar, ou seja, toda pessoa perfeccionista, que está na vida não para viver, mas para não errar, ela tem dificuldade. É o caso aí. Agora, por que a pessoa tem medo de errar? Por que a pessoa quer ser perfeita? Como pai, como mãe, como filho, como profissional, porque esse desejo da perfeição, para não sentir culpa, para não sentir culpa. Toda pessoa perfeccionista, quando ela erra, ela lamenta profundamente não ser Deus, ela lamenta ser humana, ela lamenta o erro, né? Ainda vai levar um bom tempo para quando a gente descobrir que o erro é aliado ao nosso crescimento, é nosso companheiro, é através do erro que você cresce. Ao invés de você optar por aprender com o erro, você quer não errar para não sentir culpa. Então, o que está prendendo você nessa decisão com relação ao casamento é a culpa, né? A culpa. São 10 sentimentos que nos aprisionam quando eu tenho que tomar uma decisão dessa natureza que envolve uma outra pessoa. É culpa, porque eu devia ser uma pessoa tão perfeita que jamais me passaria pela cabeça separada. A mulher, culpa com relação aos filhos, culpa com relação à família, e o outro sentimento é o sentimento de pena, que é um sentimento de superioridade, a coitada dela, como é que ela vai ficar? Ela vai sofrer muito, etc. Claro, propositariamente eu não posso querer o sofrimento de ninguém. Agora, se a pessoa sofre com a minha opção, com a minha decisão, com o meu caminho, aí é ela que tem que cuidar desse sofrimento. Então são os dois sentimentos que a pessoa tem que resolver para tomar decisões dessa natureza. É o sentimento de culpa, se perdoar por não ser perfeito, e o sentimento de pena, sabendo que ninguém é superior a ninguém e que todo mundo dá conta de tudo que acontecer com ela na vida. Tem uma telespectadora que ela disse que no processo de separação dela, ela disse que foi tão difícil, Antônio Roberto, que chegou um momento que ela desejou que o companheiro morresse, porque ela não tinha que decidir. E é verdade, é muito difícil, sim, a separação é traumática, toda separação é muito complicada, é muito difícil. Você estruturou toda uma relação socialmente aceita, você foi à igreja, você foi ao cartório, contou para os amigos, ganhou presente por aquela união, e todo mundo, e tem filho, de repente você mudar esse paradigma é muito complicado. Mesmo porque a sociedade ela é baseada na permanência da relação e não na felicidade. Ninguém avalia os casamentos assim. Você está feliz? Você está feliz? Ó, saiu uma estatística aí, uma pesquisa mostrando que a maioria dos casais são infelizes. Não, agora quantos anos você tem de casado, Luísa? Ah, não. Agora eles estão se separando mais rápido. O brasileiro está se separando mais rápido, 2, 3 anos. Antigamente era tanto que se você continuar medindo a vida pela quantidade só, você não entra no mérito da questão que é a infelicidade do casamento. Também não significa que você qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer briga vai se separando, não. É uma construção. Então a primeira coisa que você decidir bem, você tem que dizer o seguinte: ainda tem solução? Por que eu estou querendo me separar? Quais são os problemas meus? Quais são os problemas da minha mulher? Por que a gente chegou nesse ponto? Dá para reconstruir?
Nós já fizemos uma terapia de casal, já procuramos uma ajuda para entender, crescer, melhorar. Já fizemos todas aí, não dá, não tem jeito, então aí não tem outra saída, a não ser separar. Mas aprendendo bastante para não repetir na próxima. Senão não adianta, né? Não adianta. É porque é aquilo que a gente ouve sempre, que é só trocar de problema. Né? Exatamente. Isso você entra em qualquer relação muito rapidamente, sem consciência, que é a porta de entrada, na hora de sair fica quebrando a cabeça porque não acha a porta de saída. Porque a porta pela qual eu entrei numa relação é a mesma porta pela qual eu saio. Só que o cara entra meio sem muita consciência, depois não sabe onde é que está a porta, né? Porque quem entra em qualquer relacionamento com muita consciência sabe por onde sai também. Vamos fazer um intervalo e na volta o Antônio Roberto vai responder as suas perguntas.